Século XIX. De acordo com a periodização tradicional, considera-se a Revolução Francesa, anos de 1789 a 1799, o marco inicial da época contemporânea. Junto com ela, propagaram-se os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Esse processo de transformações, ao qual está vinculada a Revolução Industrial, atingiu amplos setores da economia, produção de manufaturas, agricultura, comércio, transportes, etc., com grande impacto na sociedade. Assim como houve um avanço técnico e científico, onde as antigas oficinas dos artesãos foram sendo substituídas por fábricas e novas máquinas tomaram o lugar de muitas ferramentas, em lugar das tradicionais fontes de energia, como água, vento e força muscular, passou-se a utilizar o carvão, a eletricidade e o petróleo. Houve também a exploração do trabalho humano. E na questão, então, das questões sociais, além dos anseios da burguesia, também ocorreram a estimulação das aspirações dos trabalhadores urbanos e rurais por melhores condições de vida. Havia a esperança de que os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade poderiam conduzir a um progresso que beneficiaria a todas as pessoas, mas não era isso que estava acontecendo. Os operários viviam de forma miserável, sem garantias e direitos e sem liberdades. A exploração do trabalho no contexto do capitalismo industrial acabou gerando uma série de conflitos entre dois grandes grupos sociais e seus segmentos. De um lado, a burguesia empresarial, da indústria, comércio, finanças, etc., e de outro, os trabalhadores das cidades e dos campos. A crença de que os poderes da razão e a capacidade de trazer bem-estar para toda a sociedade acabou sofrendo vários abalos e foi perdendo vigor. E em meio a toda essa situação é que surgiram então o romantismo e o positivismo. E, de certa forma, cada uma dessas propostas representava um lado da balança. O romantismo ele surgiu no final do século XVIII e foi um movimento cultural que envolvia tanto artes quanto filosofia. E ele predominou durante a primeira metade do século XIX. Ele se expandiu pela Europa, outras regiões do mundo, assumiu características peculiares em cada sociedade. Pode-se dizer que o romantismo foi uma reação ao espírito racionalista, que pretendia abraçar o mundo e orientar a sociedade. Ele captou precocemente a noção de que a racionalização e a mecanização caracterizariam o mundo industrial e intuiu a ameaça que esse processo representava para a expressão plena das pessoas, tendo em vista que uma dimensão importante do ser humano, os sentimentos, estaria sendo relegada para o segundo plano. Então, o romantismo se caracterizou pela exaltação do indivíduo, sua subjetividade e suas emoções, da natureza e da pátria. O sujeito era o centro da visão romântica do mundo, então havia a valorização da subjetividade. O romantismo retomou a ideia de natureza como força vital, que resiste à racionalização tecnológica. Outra resposta a essa inconformidade com o mundo urbano industrial. O romântico recuperava, assim, a sensação de plenitude, de pertencer a uma totalidade que não mais podia reconhecer na fragmentação racionalista do mundo social e científico. A concepção de Deus deixou de ser uma razão suprema e passou a ser mística e emocional. O desenvolvimento do nacionalismo, do amor fervoroso pela pátria, da valorização da língua nativa e das tradições nacionais, além do anseio por liberdade individual, sobretudo na fase mais madura do movimento, foram outras características românticas. O romantismo já se expressava no pensamento de Jean-Jacques Rousseau, por isso ele é considerado um pensador pré-romântico. Temos também o idealismo alemão, que reteve do romantismo o aspecto do nacionalismo, do amor à pátria, da valorização do povo e do Estado como um organismo. E o seu maior representante, Hegel, combatia o sentimentalismo romântico, apesar de todas as influências que ele recebeu. De forma paralela, se desenvolveu o positivismo, que foi criado por Auguste Comte.
O positivismo ele foi marcado pelo culto da ciência e pela sacralização do método científico. O termo positivismo vem do fato de que Comte, no discurso sobre o espírito positivo, ele se propôs a desenvolver uma filosofia positiva, comprometida com a realidade, a utilidade, a certeza, a precisão, a organização e a relatividade do conhecimento científico, que deve seguir se aperfeiçoando. Outra característica era um tom geral de confiança nos benefícios da industrialização e um otimismo em relação ao progresso capitalista, guiado pela técnica e pela ciência. O método positivo de investigação tem por objetivo a pesquisa das leis gerais que regem os fenômenos naturais. Assim, o positivismo diferencia-se do empirismo puro porque não reduz o conhecimento científico apenas aos fatos observados. É na elaboração das leis gerais que reside o grande ideal das ciências. Com base nessas leis, o ser humano seria capaz de prever os fenômenos naturais, podendo agir sobre a realidade. Ver para prever é o lema da ciência positiva. O conhecimento científico torna-se, desse modo, um instrumento de transformação da realidade, de domínio do ser humano sobre a natureza. As transformações impulsionadas pela ciência, por sua vez, visariam o progresso. Este, porém, estava subordinado à ordem. Temos então um novo lema positivista aplicado à sociedade: ordem e progresso. E aí a gente percebe, então, o quanto o Brasil tem influência do positivismo, porque na nossa bandeira está escrito ordem e progresso. Embora no momento não tenhamos nenhum dos dois. Lei dos Três Estados. Comte resume sua reflexão sobre a evolução histórica e cultural da humanidade em seu livro Curso de Filosofia Positiva. Ele escreveu: essa lei consiste em que cada uma de nossas concepções principais, cada ramo de nossos conhecimentos, passa sucessivamente por 3 estados históricos diferentes. Esses estados são os seguintes: estado teológico ou fictício, estágio que representaria o ponto de partida da inteligência humana, no qual os fenômenos do mundo são vistos como produzidos por seres sobrenaturais. O ponto culminante desse estado deu-se quando o ser humano substituiu o politeísmo pelo monoteísmo. Estado metafísico ou abstrato. Estágio em que a influência dos seres sobrenaturais do estágio teológico foi substituída pela ação das forças abstratas consideradas representantes dos seres do mundo. Estado científico ou positivo. Estágio definitivo da evolução racional da humanidade, no qual, pelo uso combinado do raciocínio e da observação, o ser humano passou a entender os fenômenos do mundo. Um dos temas centrais da obra filosófica de Comte é a necessidade de uma reorganização completa da sociedade. Nessa tarefa, ele próprio pretendeu desempenhar o papel de reformador universal, encarregado de instituir a ordem de uma maneira soberana. Para o filósofo, essa reconstrução da sociedade consistia na regeneração das opiniões e ideias e dos costumes, ações humanos. Tratava-se, portanto, de uma reestruturação intelectual dos indivíduos e não de uma revolução das instituições sociais, como propunham filósofos socialistas franceses de sua época, como Saint-Simon, ou então Fourier ou Proudhon. Essa reforma se daria da seguinte forma: primeiro, uma reorganização intelectual, depois moral e, por fim, política. Segundo ele, a Revolução Francesa teria destruído uma série de valores importantes da sociedade tradicional europeia, não sendo capaz, entretanto, de impor novos e permanentes valores para a emergente sociedade burguesa. E nisso residia a grande tarefa a ser desempenhada pela filosofia positiva: restabelecer a ordem na sociedade capitalista industrial. Em relação aos conflitos entre grupos trabalhadores e os capitalistas, Comte assumiu uma posição conservadora. Defendendo a legitimidade da exploração industrial, concordava com a divisão das classes sociais e considerava indispensável a existência dos empreendedores capitalistas e dos operadores diretos, os operários.
Para estes, defendia um tipo de doutrinação positivista destinada a confirmar a necessidade dos trabalhos práticos e mecânicos, inspirando o gosto por eles, quer enobrecendo o seu caráter habitual, quer adoçando suas partes penosas. Isso a gente vê na nossa sociedade, né? As pessoas colocam lá que são pessoas trabalhadores, como se isso fosse assim o maior elogio que se pode fazer para alguém pobre, né? Ser trabalhador, quando na verdade essa questão de ser trabalhador, ela é enobrecida justamente para manter a pessoa no caráter de operário, né? Então, quanto mais tempo ela se dedicar para o trabalho, mais bem vista ela será. O que é um absurdo. A gente trabalha para viver e não vive para trabalhar.